Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, estar hoje aqui na Semana da Responsabilidade Social ao lado da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, o engenheiro Parra da Silva também, é uma honra. Demonstra o firme compromisso que o Banco Montepio tem com a responsabilidade social e com a sustentabilidade e, desde logo, porque estamos a falar do setor bancário, também com uma banca mais responsável. Em 175 anos, portanto, o Banco Montepio é hoje a marca mais antiga a operar no sistema financeiro português e uma das mais antigas da Europa. A sustentabilidade faz parte dos princípios do Banco Montepio desde o princípio. E na sua gênese, fazer a diferença na vida das famílias, das empresas, das entidades da economia social tem sido para nós uma prioridade. A história é longa, cruza-se com a história do país, quando há cerca de 176 anos nascia uma instituição de cariz mutualista fundada em valores que têm a ver com a entreajuda, com a ética, lá está, e com a transparência. O banco assinou uma carta de compromisso social, que foi aprovada em Assembleia Geral e que também foi subscrita por todos os elementos do seu Conselho de Administração e que, na realidade, tem uma ligação umbilical a este compromisso fundamentalmente através de três pilares. Em primeiro lugar, a economia social, uma área onde o banco tem uma cota de mercado muito significativa e tradicionalmente tem sido um pilar de apoio a muitas entidades e agentes económicos da economia social, o empreendedorismo social e também a sustentabilidade, numa lógica mais recentemente de ESG, onde também temos vindo a fazer o nosso caminho nas suas várias vertentes. Portanto, dito isto, para nós, como disse no início, é um fator muito importante e é uma honra fazermos parte deste processo. Na nossa carta de compromisso social, o nosso compromisso para com todos os stakeholders e com a sociedade em geral é continuarmos a assumir e honrar esses valores por mais 175 anos e, portanto, para o Montepio, enfim, a sustentabilidade e a ética não são tendências do momento, são algo que fazem parte da nossa gênese e estão connosco por princípio e desde o princípio. Muito obrigado. Muito obrigado, antes de mais, a todos os que vão participar nesta sessão. Muito obrigado ao Banco Montepio, que é um parceiro de longa data da APE e que sempre foi muito firme no apoio a estas causas. Esta questão aparece na APE a partir de um desafio feito pela ISO através do IPQ, para que acompanhássemos um grupo internacional que visa normalizar esta área, emitir normas, ou seja, soft law, para a área das finanças relacionadas com a sustentabilidade. E, apesar de ser um terreno para nós que era completamente novo, achámos que era indispensável, uma vez que trabalhamos na área da sustentabilidade, em todos os seus domínios, que também aceitássemos este desafio. Claro que isso punha problemas muito grandes, porque nós não tínhamos uma raiz neste domínio. No entanto, graças ao firmíssimo apoio desde o primeiro dia do Mário Franco e depois das instituições financeiras e personalidades que vieram a interessar-se pela matéria e a integrar-se mais ou menos, uns mais, outros menos, na subcomissão de finanças sustentáveis, hoje esta é uma das apostas em que a APE põe mais empenho para o futuro. Na realidade, é comum as pessoas acharem que são os financeiros que mandam no mundo. Se fosse assim era fácil, agia-se sobre os financeiros e os problemas do mundo resolviam-se todos. Mas não são. Há muitos fatores que mandam no mundo, mas uma das ferramentas para transformar o mundo e criar uma economia mais sustentável, no mundo mais sustentável, é de facto agir sobre a aplicação dos recursos financeiros e a gestão dos recursos financeiros. Isso é um lugar comum. Portanto, não há aqui uma grande novidade. Nós estamos a fazer o alargamento do nosso espectro de trabalho na sustentabilidade para a área das finanças e esperamos muito deste grupo de trabalho, esperamos muito das pessoas que estão empenhadas. Mais uma vez, todas estas pessoas estão a trabalhar absolutamente pro bono, apenas para realizarem aquilo que lhes parece ser útil para a comunidade, útil para
o setor útil para a humanidade em geral. E, portanto, merecem o nosso duplo agradecimento, não só pelo contributo que fazem, mas também por fazerem de forma completamente sem interesse material. É assim, a atividade de normalização é uma atividade muito nobre, tem de facto contribuído muito para o mundo em que vivemos. Logo à tarde teremos uma sessão sobre o IPQ, não hoje, mas amanhã, sustentabilidade, onde iremos falar um pouco mais sobre normalização, que é de facto uma das atividades centrais da APE. Portanto, renovando os meus agradecimentos, primeiro ao Montepio, da pessoa do Dr. Pedro Leitão, que aqui comigo abre esta sessão, depois de resolvidos os problemas técnicos, que aliás cheguei à conclusão que foram provocados por mim, e já retirei o device que estava a provocar os problemas técnicos. E com agradecimentos também a todos os participantes, que são neste momento 198, segundo vejo ali acima. Devolvo a palavra ao Ulisses para que possa passá-la ao Mário Franco. Não estarei a intervir, estarei a assistir, mas, portanto, quero também emitir um agradecimento especial à moderação da mesa redonda e a todos os intervenientes que vão enriquecer extraordinariamente esta sessão. Muito obrigado. O Dr. Mário Franco já nos está a ver, vai entrar. Bom dia a todos. Ainda estamos no bom dia, ainda não passámos o meio-dia. Queria agradecer em primeiro lugar o convite que me foi feito pelo Montepio para introduzir algumas questões relativas à finança e à sustentabilidade, ou às finanças sustentáveis. Existem várias formas de abordar este tema, e também agradecer à APE todo o apoio que me tem dado, quer ao Ulisses, quer à Cláudia Rodrigues, quer ao Ricardo, quer ao engenheiro Mário Parra, neste trabalho que temos feito em conjunto com todas as pessoas que participam na subcomissão das finanças sustentáveis. Dito isto, gostaria de passar a apresentar um pouco alguns dos temas fundamentais que me parecem que são necessários para abrir, digamos, uma discussão e também deixar um pouco para o painel depois a análise desses temas. Não sei se estou com alguns problemas técnicos, se estão a ver já... Perfeito, Mário. Perfeito. Muito bem, muito obrigado. Portanto, vou começar por trazer aqui de imediato uma frase dita pelo engenheiro António Guterres, hoje secretário-geral das Nações Unidas, quando foi doutorado honoris causa em Portugal, em fevereiro de 2018. E ele dizia: não foi por falta de pedras que acabou a Idade da Pedra. E eu creio que não será por falta de rentabilidade em alguns serviços e em alguns investimentos que nós temos que passar e dar o salto para a finança sustentável. Existem certamente, em minha opinião, bastantes, e penso que muitas das pessoas que estão aqui a participar e a assistir a este painel têm consciência disso até melhor do que eu. Existem muitas oportunidades de negócio fora da finança sustentável. Todavia, a finança sustentável, em minha opinião, é o futuro. Provavelmente um dia não falaremos mais de finança sustentável, porque toda a finança terá que ser sustentável na medida em que, se não tiver esse grau de sustentabilidade, muitos problemas daí podem e ocorreram ao longo da história, daí que o salto tenha que ser dado não por falta de outras oportunidades, mas porque existe uma visão nova e uma visão profunda sobre o papel que a finança tem e o papel que nós temos no desenvolvimento humano. Claro que eu queria começar também por trazer aqui uma notícia, digamos, de última hora, se assim se pode dizer, que é o facto de 450 bancos de desenvolvimento terem assinado no dia 12 de novembro, portanto isto é algo que tem 2 ou 3 dias, um objetivo de alinhar os seus investimentos com o Acordo de Paris e com o desenvolvimento sustentável. Isto demonstra bem para quem tem que se preocupar em seguir o dinheiro, digamos assim, e ver onde está o negócio, a importância da finança sustentável
na medida em que os investimentos que estão a ser gerados a nível global, seja por estes bancos, isto é apenas um exemplo, seja pelos países, seja por um conjunto de empresas, seja pelos poderes locais, existe hoje uma convergência neste objetivo. E, portanto, quem quiser estar alinhado com os grandes investimentos tem que olhar para este tema não apenas como uma obrigação moral, mas também como uma grande oportunidade de negócio para onde estão a convergir os investimentos. É preciso ver que no mercado de capitais existem índices de sustentabilidade no investimento e financeira, e os grandes investidores institucionais também estão à procura de investir em instituições e em ativos com um grau de sustentabilidade. Portanto, a primeira grande mensagem que eu queria deixar aqui é que este objetivo de tornar a finança sustentável não tem apenas uma motivação moral ou uma motivação antropológica, tem e pode e deve ter uma motivação económica e uma motivação financeira. E creio que para quem está no setor financeiro, isso deve ser um motivo suficiente para nos empenharmos, digamos, em desenvolver e em criar, em transformar Portugal num líder da finança sustentável. Porquê? Porque isso vai atrair investimentos ao país, por isso vai tornar as nossas instituições e o nosso rating muito melhor, porque esses investimentos serão cada vez mais seguros, terão cada vez menos risco, e nessa medida a atração de investimentos será certamente mais fácil. Porquê a sustentabilidade? Esse tema vale a pena refletir um pouco sobre ele, em minha opinião. É preciso olhar aqui para este mapa e verificar que o aumento da população mundial atinge um ritmo completamente, digamos, uma curva ascendente muito pronunciada, que não tem nada a ver com o anterior ritmo populacional, o que, apesar de nós termos desenvolvido imenso na agricultura e noutros setores, em todos os setores, na indústria e nos serviços, uma grande capacidade de produzir bens e serviços, a verdade é que nós chegamos, neste momento, em várias áreas, a um limite de capacidade do nosso planeta. E, portanto, esta necessidade de investir na sustentabilidade advém, em primeiro lugar, de uma relação cada vez mais assimétrica entre os recursos disponíveis e as necessidades da população cada vez maior. Essa realidade pode, e é por isso que eu trouxe este mapa para aqui, ter consequências a nível dos conflitos, consequências não apenas económicas, não apenas ambientais, mas também conflitos sociais. Nós vemos que em países muito desenvolvidos, por exemplo, em determinados aspectos, como inclusivamente nos Estados Unidos ou na Europa e noutras regiões do mundo, que existe uma dúvida sobre a possibilidade de fazer um desenvolvimento satisfatório para a maioria da população e, portanto, existe a possibilidade de criar, de um momento para o outro, imensos conflitos sociais e políticos. Se nós conseguirmos criar um desenvolvimento que sirva e que integre toda a população que temos no mundo com a capacidade de viver em condições dignas, esses conflitos diminuem e, portanto, a possibilidade só pode advir de uma economia sustentável que respeite o ambiente, que veja a longo prazo, mas também que integre um aspecto fundamental, que é o aspecto social, que já falarei um pouco mais. Outro aspecto que eu queria também chamar aqui a atenção e este é apenas um exemplo da economia americana, é o aumento da importância da área financeira na nossa economia. Portanto, a linha amarela, ou digamos as colunas amarelas representam o setor financeiro e, portanto, há uma financialização económica a nível mundial. O que é que eu quero dizer com isto? Em minha opinião, existe uma necessidade de envolver o setor financeiro. Por um lado, pode beneficiar com isto, mas por outro lado também tem um papel a desempenhar na realidade económica, porque o setor financeiro e a financialização da economia está em crescendo. Portanto, o setor financeiro não pode ficar, tendo sido sempre importante há
há muito tempo esta parte, os serviços financeiros não podem ficar, são determinantes, não podem ficar à margem, são determinantes para conseguirmos atingir o desenvolvimento sustentável. Não é por acaso que este tema cresce, quer na área académica, quer na área política, porque todos nós percebemos a importância que o setor financeiro tem e, portanto, que as finanças têm se nós quisermos atingir o desenvolvimento sustentável e gerar, inclusivamente, os meios, os recursos financeiros necessários para que isso aconteça. Dito isto, creio que é importante olhar para uma área que neste momento está em crescendo. Eu vou tentando acelerar, não quero ir muito para além do tempo que me está alocado, mas é preciso verificar que o setor financeiro tem hoje grandes desafios. Um deles, e que está, na minha opinião, ligado ao tema da sustentabilidade, é o tema da digitalização dos serviços e, nomeadamente, da digitalização dos serviços financeiros. Portanto, penso que um dos desafios fundamentais para se atingir a sustentabilidade nos serviços financeiros é uma aposta na digitalização. Nós temos verificado um crescente da economia digital. Creio que o setor financeiro tradicional, apesar de alguns bons exemplos, não tem sabido tirar todo o partido e aproveitar toda esta oportunidade. As fintech, as moedas digitais, etc., estão numa fase ascendente, mas um dos grandes problemas, creio eu, e dos grandes desafios é que o setor financeiro tradicional, as instituições, nomeadamente a banca, consigam liderar em grande parte toda esta atividade. Ontem estava a ouvir uma conferência e dizia, salvo erro, o CEO do Deutsche Bank, que, por exemplo, a Zoom, que é uma empresa que tem uma plataforma, já vale mais no mercado bolsista do que qualquer banco europeu. Ora, isto significa que a área do digital é uma área estratégica para melhorar a eficiência, para se atingir a sustentabilidade, e penso que deve ser um driver fundamental da sustentabilidade na área financeira. Portanto, não consigo separar, digamos, a digitalização dos serviços financeiros do desenvolvimento de uma área financeira sustentável, com a criação de novos produtos, de novos serviços e mais próximos das necessidades. Lembrava-me hoje alguém que, se eu quiser comprar um automóvel, existe um conjunto de produtos financeiros. Mas hoje estamos no car sharing, estamos com novos clientes que já não querem ter a propriedade, mas querem utilizar, e provavelmente produtos financeiros que sirvam a este tipo de necessidades, este tipo de públicos, são mais difíceis de encontrar. Portanto, eu creio que a digitalização tem que estar intimamente associada. Ora bem, indo diretamente ao nosso trabalho, e as afirmações que eu faço aqui só me responsabilizam a mim, embora eu tenha procurado beber ao máximo daquilo que tem sido a discussão na subcomissão técnica, mas nessa área, e pondo em cima da mesa realmente aquilo que é o trabalho da ISO e da Comissão Técnica, do Comitê Técnico 322, que é criar uma norma relativa à finança sustentável, creio que é objetivo criar os padrões, criar os standards que permitam dar às instituições caminhos e aos Estados que possam criar uma finança sustentável a nível global. A União Europeia tem feito um trabalho, e creio que vamos ter aí alguém que nos pode falar bastante melhor do que eu sobre isso, mas a verdade é que a finança sustentável tem que ser um projeto global. Portanto, o trabalho da União Europeia é um grande contributo para que isso aconteça, mas a norma visa exatamente estabelecer padrões que possam ser aceitos a nível mundial. Nós vivemos num mundo que é num planeta uno, e, portanto, não é possível ter uma finança sustentável na Europa e deixar para trás as outras regiões. De maneira que a negociação sobre esta matéria pode ser feita ao nível da ISO, e está a ser, porque os comitês nacionais abrangem quase todas as regiões do mundo. Portanto, este poderá ser um caminho a conjugar com aquilo que está a ser feito na Europa. Eu gostaria de deixar aqui, digamos, a ideia de que a finança sustentável é realmente um caminho que vai ter pelo menos duas grandes áreas a discutir.
Uma é que a finança sustentável, tal como a vejo, é provavelmente o caminho para salvar, entre aspas, o capitalismo como nós o conhecemos em certos aspectos, tirando dele aquilo que ele tem de bom. E não quero pôr aqui o tema capitalismo como uma questão, digamos, ideológica, mas como um fator da importância da finança e do capital no desenvolvimento humano e das sociedades. Mas para isso é necessário introduzir realmente o tema da sustentabilidade. A bola, digamos, que roda melhor parece ser essa. As outras bolas transformaram-se em quadrados e provavelmente já não têm condições para rolar. Nesse sentido, digamos que também não há só uma bola, existem várias para jogar e é na capacidade de cada instituição, de cada empresa, e nós vimos, e eu volto ao tema finança, sustentabilidade e digitalização, ainda há pouco ouvimos falar sobre a água, já vamos ouvindo falar também sobre a energia, as ramificações do tema da sustentabilidade com a digitalização das redes elétricas, das redes de água, dos sistemas, está intimamente ligado à forma como se gera hoje a sustentabilidade. Portanto, a finança é, obviamente, um setor como a digitalização que é transversal. Portanto, depende de cada instituição saber encontrar este caminho, mas creio que este é o caminho que temos que jogar para que Portugal possa ser extremamente atrativo. Nesse sentido, e vou-me aproximando, digamos, do fim da minha apresentação, que procura também ser um pouco provocadora para o debate, eu creio que há duas áreas que são fundamentais investir. Uma é no financiamento do desenvolvimento sustentável. Eu trago aqui um relatório que todos os anos é publicado pelas Nações Unidas sobre o financiamento para o desenvolvimento sustentável. Este é o de 2020, onde se insere o investimento nas áreas da sustentabilidade, o investimento no impacto, investimento de impacto, investimento social e todos os investimentos que podem ser realizados nesta área e que têm uma visão de longo prazo e de médio prazo e que são rentáveis, mas também uma outra área que eu acho muito importante desenvolver, que é a área da financialização da sustentabilidade. E eu chamo aqui a atenção para a financialização. Às vezes o termo da financialização está um pouco associado a investigações de caráter crítico sobre a financialização económica, mas, na minha opinião, a financialização da sustentabilidade e dos setores da sustentabilidade, eu estava a dar há pouco um exemplo da aquisição de automóvel, comparando com outro tipo de utilizações do automóvel, em que os serviços financeiros não são tão próximos e não têm tanta oferta. A oferta de produtos e serviços financeiros na áreas da sustentabilidade, creio que podem conjugar com o investimento no desenvolvimento sustentável lucros e benefícios de curto, médio e longo prazo que o setor financeiro pode e deve explorar. Ainda um tema crucial que eu queria trazer aqui, porque muitas vezes, e hoje, por exemplo, na União Europeia, há um grande enfoque no tema do ambiente e no tema ambiental, mas creio que temos que olhar para a área da sustentabilidade não apenas no tema ambiental, no tema económico, no investimento dos setores e na própria transformação dos setores em setores mais sustentáveis, mas também na área social. Eu trago apenas aqui algumas referências da Organização Internacional do Trabalho, porque um índice também criado por uma empresa sobre a sua capacidade de atenderem às necessidades sociais, não apenas a diversidade, mas outros aspectos. Mas creio que há aqui um trabalho muito importante a ser feito, que é introduzir nos investimentos da sustentabilidade a componente social. Se nós não tivermos uma sociedade equilibrada, se não tivermos uma finança e uma economia que compreenda a importância de que a sustentabilidade tem que incluir a área social, nós temos conflitos sociais, conflitos económicos e conflitos políticos. Eu lembro-me de um caso que me chamou muito a atenção, ainda há pouco tempo, em França, quando o governo francês procurou introduzir elementos de sustentabilidade no consumo energético, deixando para trás pessoas que seriam, quem iria pagar essa transformação para a sustentabilidade seriam os setores sociais mais desfavorecidos economicamente. Isso levou à criação dos coletes amarelos, etc.
e, portanto, criou um conflito que poderá acabar, como noutros sítios, como aconteceu em alguns estados dos Estados Unidos, a conflitos sociais completamente incontroláveis e, na minha opinião, sem uma classe média florescente e com perspectivas, a democracia não tem capacidade para existir, e é muito difícil, e sem a democracia nunca haverá sustentabilidade e haverá sempre outro tipo de abordagens. Daí que eu creio que seria muito importante incluir, e será muito importante olhar para o ESG, a economia, a sociedade, e não apenas para as questões ambientais. Agora, em relação ao próprio framework, o framework que está a ser criado tem, como é óbvio, um âmbito, tem um conjunto de princípios e tem uma estratégia de implementação. Os princípios que estão em cima da mesa e que passam por aquilo que todos nós já estamos habituados, esta atenção ao social, atenção ao ambiental, mas também o envolvimento com outros setores, nomeadamente com o setor social, de maneira a criar condições de uma sustentabilidade sustentável, se assim eu lhe posso chamar. Ele cobre praticamente todo o tipo de instituições, principalmente as instituições financeiras, mas também outras instituições não financeiras, porque hoje em dia a financialização da nossa atividade é uma realidade e, portanto, os princípios aplicam-se a qualquer instituição que lide com finanças, ou seja, praticamente todas as instituições. Este modelo de implementação visa exatamente atender a algo que o setor financeiro é sensível, que é mitigar riscos, é financializar riscos e, portanto, transformar os riscos em grandes oportunidades, principalmente para o setor financeiro, e criar um impacto na sustentabilidade. Termino apenas dando 3 exemplos de áreas que estão em crescendo e que são áreas de investimento, claramente, e que estão à espera que o setor financeiro, mais tradicional, menos tradicional, olhe para ele e crie novos produtos, novos serviços. Um é a área da educação, nomeadamente a digitalização do setor da educação. É uma área em crescendo. Aqui tenho um mapa que mostra bem o crescendo de investimentos. Só em 67 países, segundo os estudos que existem, nós vamos precisar de passar de mais 1,3 trilhões de dólares para que nos 67 países menos desenvolvidos se atinjam os objetivos do desenvolvimento sustentável na área da educação. Portanto, nós estamos a falar de investimentos muito significativos e que exigem uma atenção do setor financeiro. Uma outra área muito conhecida em Portugal, que é a área da energia, onde os investimentos nas energias renováveis estão em crescendo e em várias energias. Este é um mapa do IRENA, que é a instituição das Nações Unidas relativamente aos investimentos em energia sustentável, em energias renováveis. E, por último, e este é mesmo o meu último slide, um slide que me foi aqui facultado pelo Miguel Almeida, da FAM, e em que se demonstra que o investimento da parte do poder local em investimentos sustentáveis tem um peso enorme nesses investimentos. O que isto significa? Significa que as oportunidades financeiras estão aí, é preciso realmente criatividade, é preciso uma atenção, incluir os princípios de sustentabilidade nas matrizes de risco e de crédito. É preciso que as instituições criem capacidades internas e também humanas que olhem para além dos investimentos que já são tradicionais e que saibam aproveitar, em minha opinião, esta grande oportunidade que está a atrair investimentos públicos e privados e, portanto, onde há oportunidades de negócio e oportunidades de lucro. Não de lucro fácil, mas de um lucro sustentável e um lucro que coloca a nossa economia e o nosso setor financeiro no caminho em que a humanidade está a percorrer. Muito obrigado pelo tempo que me foi facultado. Espero que tenha levantado aqui algumas questões, umas mais polémicas, outras menos polémicas, que permitam alimentar um pouco o debate que agora se vai seguir na sessão. Muito obrigado a todos. Muito bom dia a todos, espero que consigam ouvir-me e ver-me bem.
O meu nome é Ana Sanlés, eu sou jornalista do Jornal Negócios. Antes de mais, queria dar-vos a todos as boas-vindas a esta sessão dedicada ao tema das finanças sustentáveis, um tópico que não podia ser mais pertinente no âmbito desta Semana da Responsabilidade Social da APE. Está no topo da agenda das instituições financeiras de todo o mundo e não só. Reguladores, investidores, empresas são cada vez mais incitados a dar prioridade a esta temática. Obrigada desde já ao Dr. Mário Franco pelos reptos lançados para este debate, prometo usá-los. E depois destas intervenções iniciais e sem mais demoras, eu gostava de convidar a subir ao palco os 4 oradores desta sessão. É com eles que vamos tentar perceber onde estamos e para onde vamos ao longo da próxima década, que se quer sustentável no âmbito deste terreno complexo e abrangente que são as finanças. Passo então desde já a apresentar os nossos convidados e convido-os a entrar na sessão. Durante a próxima hora teremos connosco o Dr. Nuno Mota Pinto, que é administrador do Banco Mundial, que organiza esta sessão. Tem o pelouro da Economia Social e é responsável pelas áreas de inovação social e sustentabilidade, além de ser ex-administrador do Banco Mundial. Temos também o Dr. Miguel Martins, que é professor, investidor de impacto e ex-diretor do IFC World Bank, responsável pela inovação e sustentabilidade. Seja muito bem-vindo. Presente está também o Dr. Miguel Almeida, que é presidente do Fundo de Apoio Municipal e ex-economista no Conselho das Finanças Públicas. Por fim, dou as boas-vindas ao Dr. João Tomás, que é assessor económico e financeiro da Associação Portuguesa de Bancos, a APB, e é membro do Grupo de Trabalho para as Finanças Sustentáveis da Federação Bancária Europeia. Agradeço a presença de todos nesta mesa redonda. Ainda estamos a proceder às entradas. É uma mesa redonda virtual, pela força dos tempos. Eu penso que agora sim estão todos instalados e que podemos dar início a este debate. Eu vou fazer algumas perguntas, mas se algum dos oradores quiser intervir e responder diretamente a algum dos participantes, sinta-se à vontade para o fazer. Uma vez que falamos de finanças e ouvimos falar aqui já hoje da necessidade de envolver o setor financeiro na economia, eu gostava de começar pela banca comercial. Dr. Nuno Mota Pinto, muito bom dia. A sustentabilidade não é um tema estranho ao Banco Montepio, que até tem sido bastante proativo na apresentação de soluções ligadas à economia social, mas pergunto-lhe que radiografia é que faz ao setor como um todo, à forma como a Banca Nacional tem vindo a encarar este desafio da sustentabilidade. Parece que tem sido com a urgência suficiente? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, espero que estejam a ouvir bem. Quero agradecer o convite para participar nesta mesa redonda de alguma maneira e, sobretudo, a aceitação pelos convidados e a brilhante apresentação do Dr. Mário Franco, que eu me habituei a ver, mesmo quando estava no Banco Mundial, noutras funções e sempre foi bastante ativo nestas áreas. Bem, relativamente à pergunta que me faz, eu acho que a banca, e enfim, o Dr. João Tomás está aqui, pode também depois dar tem se calhar um ponto de vista até melhor do ponto de vista da associação. Eu acho que a banca tem hoje em dia consciência de que desempenha um papel fundamental em toda a questão da sustentabilidade. Em primeiro lugar, os bancos são responsáveis pela alocação de recursos para a transformação de poupanças em alocação de recursos com vista ao crescimento e desenvolvimento económico. E, portanto, acabam por contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento de diversos setores da atividade económica. Eu acho que toda a gente apreendeu a necessidade global que há de se avançar para uma economia de alguma forma mais amiga do ambiente, que também preserve de alguma forma um pouco a nossa coesão e sustentabilidade social e que aquilo que o Dr. Mário Franco referiu, que é a financialização da vida, seja feita de uma forma que permita as pessoas terem um modo de vida sustentável e não um modo de vida, obviamente, que contribua para esgotar os recursos do nosso planeta ou conduz a situações sociais extremas. Portanto, eu acho que há uma consciência da banca em geral. Naturalmente, cada banco tem o seu ADN, tem a sua história. No nosso caso, como nascemos no âmbito de um grupo mutualista, naturalmente nós temos muita presença na economia social e temos vindo a fazer o caminho, tentando fazer o caminho nas outras áreas ambientais e
e de governação, para justamente nos posicionarmos neste eixo ESG. Muito bem. Eu passava a palavra ao Dr. Miguel Martins, espero que consiga ouvir-me e ver-me bem, tenho visto a sua ligação a cair. Pegando um pouco no que foi dito, e eu gostava, se calhar, de ouvi-lo primeiro na qualidade de investidor. O que é que leva um investidor privado a optar por ativos ligados à sustentabilidade, a investimentos com impacto? O que é que existe além da rentabilidade? Ou seja, como disse o Dr. Mário Franco, as finanças sustentáveis vão salvar o capitalismo? Dr. Miguel Martins, conseguiu ouvir-me? Não sei se estamos a conseguir estabelecer a ligação corretamente com o Dr. Miguel Martins, que se calhar não está a conseguir ouvir-nos nas melhores condições. Bem, já voltamos a tentar e, nesse sentido, eu se calhar passo a palavra ao Dr. Miguel Almeida, uma vez que ouvimos aqui um bocadinho do lado da banca e é importante conhecer a perspectiva do setor público e eu pergunto-lhe que, como gestor de um grande fundo público, como é que vê a evolução das políticas de financiamento e de investimento público no futuro próximo? Há razões para estarmos otimistas? Olá, bom dia a todos, bom dia aos colegas do painel e à moderadora. Agradecer, antes de mais, o convite que me foi endereçado pelo Banco Montepio e pela APE para participar nesta sessão. Temos todo o gosto. O Fundo de Apoio Municipal participa também no subcomitê técnico de finanças sustentáveis que o Dr. Mário Franco falou no início. E relativamente ao setor público, acho que a questão do financiamento e das finanças sustentáveis é de primordial importância. Embora neste momento estejamos a falar sobre uma nova avaliação daquilo que são os investimentos, portanto, a medição dos impactos dos investimentos por parte do setor financeiro, mas também dos riscos que advêm e que estão a ser mitigados com critérios ESG na análise desses mesmos investimentos. O setor público, quando realiza investimentos, seja a nível da administração central, seja da administração local, tem uma perspectiva, já tem esta perspectiva de custo-benefício que agora estão a ser introduzidos com os critérios ESG, mas já há algum tempo, desde sempre, os investimentos públicos não são avaliados pelo retorno financeiro de curto prazo, portanto, a construção de uma linha de metropolitano, uma construção de uma escola, esses investimentos não são avaliados no setor público, naturalmente, pelo retorno financeiro desses mesmos investimentos. São avaliados pelo retorno económico e social que podem trazer às populações e, portanto, são sempre retornos de longo prazo que são desde sempre o setor público. É uma avaliação que já é feita ao nível deste investimento. Por outro lado, o financiamento do investimento no setor público também tem uma componente intergeracional, ou seja, a realização de um investimento público, à partida, não deve ser suportada só pelos contribuintes que, na altura em que o investimento é feito, pagam os seus impostos. Portanto, é um investimento que deve ser suportado pelas várias gerações que vão beneficiar desse investimento durante a sua vida útil. E, portanto, o financiamento, os empréstimos relativamente a estes investimentos são importantes porque é a única forma de repartir ao longo dos anos, ao longo dos vários orçamentos, portanto, por exemplo, ao longo de 20 anos, o pagamento desse investimento. E, portanto, essa repartição é importante haver este equilíbrio intergeracional. Portanto,
duas questões fundamentais que têm a ver com as finanças sustentáveis são, de facto, estes critérios ESG, portanto, a avaliação dos impactos económicos, dos impactos ambientais, sociais e de governança nos investimentos e esta perspectiva de longo prazo que as finanças sustentáveis também vêm trazer um pouco a esta nova perspectiva. Neste sentido, os créditos de rating, nomeadamente sobre a dívida soberana, também já estão a incorporar novos critérios, estes critérios ESG, na avaliação da dívida e, naturalmente, que um Estado que tenha um bom desempenho ao nível da sustentabilidade terá um retorno mais tarde ou mais cedo ao nível dos seus ratings por ser considerado exatamente sustentável com uma perspectiva mais elevada de ter um equilíbrio no futuro e, portanto, a análise que as agências de rating fazem à dívida soberana, ao incorporar estes valores, também já estão a permitir que essa sustentabilidade tenha visibilidade na diminuição das taxas de juros de alguns municípios. Realmente que ao nível do Estado, aqui a preponderância maior nesta avaliação tem a ver com os critérios de governance, não é? Nomeadamente ao nível da corrupção e transparência, que são fatores que afetam decisivamente o rating soberano dos Estados. E, portanto, a melhoria do desempenho ao nível da sustentabilidade, ao nível do setor público, é importantíssima para estes critérios e para as finanças sustentáveis. Obrigado. Muito bem. Bem, para guiar todos estes objetivos e nesta missão coletiva, que acaba por ser, terá de haver regras e, sendo assim, Dr. João Tomás, eu pergunto-lhe, é especialista nesta temática, nomeadamente na sua regulamentação, e gostava que nos explicasse em que ponto é que estamos em termos de regras europeias, o que é que vai ser implementado e quando, o que é que aí vem? Bom dia. Eu começava por pegar numa frase que o engenheiro Parra da Silva há bocado referiu. O engenheiro referiu: os financeiros não mandam no mundo. Eu acho que se há algo que todos temos presente hoje em dia é que o planeta Terra manda em todos nós, portanto, sejamos financeiros ou não financeiros. E, portanto, o setor financeiro, em especial o setor bancário, estão fortemente empenhados nesta agenda da sustentabilidade. Relativamente à questão do enquadramento regulatório, ele está-se a alterar de forma muito significativa com a integração desta dimensão ESG. Muito aconteceu nos últimos 2 anos, depois da Comissão Europeia ter publicado o seu plano de ação para o financiamento do crescimento sustentável, mas muito mais ainda está para vir. E aqui, sem querer entrar em grande detalhe, porque isto era uma conversa que podia durar horas, eu diria que podemos separar os novos requisitos regulatórios para as instituições de crédito em 2 grandes blocos. Um é as medidas prudenciais, outro são as comportamentais. Em termos prudenciais, as medidas envolvem sobretudo a incorporação de fatores ESG na gestão do risco e também no tratamento prudencial das exposições. E aqui os reguladores estão a incentivar os bancos a incorporar os fatores ESG nas estratégias de negócios e também a gerir os riscos relacionados com o clima. A EBA recebeu vários mandatos da Comissão Europeia neste domínio. Um desses mandatos, por exemplo, envolve a possível introdução de um fator de suporte para as exposições, portanto, sustentáveis, mas isso ainda está a ser analisado. O BCE também, pelo 2º ano consecutivo, identificou os riscos relacionados com o clima como sendo muito importantes para o setor bancário e apresentou recentemente um projeto de guia sobre riscos climáticos e ambientais. Aqui os bancos estão a trabalhar muito com os supervisores para complementar a análise de impactos e riscos ESG, que atualmente são eminentemente qualitativos, com análises mais quantitativas. Isto, digamos assim, é um resumo muito rápido da parte prudencial. Em termos comportamentais, as instituições de créditos, portanto, também são afetadas por imensas medidas.
eu poderia salientar algumas, como, por exemplo, a questão da diretiva relativa à divulgação de informação não financeira. Esta é uma diretiva que está atualmente a ser revista, mas que já prevê que grandes empresas de interesse público, entre as quais as instituições financeiras, divulguem informação ESG. Temos também um regulamento que será muito importante, que é o regulamento dos disclosures, que vai definir requisitos de divulgação de informações por parte do setor dos serviços financeiros e que será aplicável já a partir de março do próximo ano. Isto mesmo sem os RTS, que curiosamente estão atrasados. Temos também um regulamento que é essencial, que é o regulamento da taxonomia. Este regulamento aqui define o que é que são atividades económicas, portanto, sustentáveis. Temos também a questão do regulamento relativo à utilização de benchmarks sustentáveis, propostas de criação de standards, por exemplo, para obrigações verdes, de um ecolabel para produtos financeiros, e depois temos também a questão da proposta de integração de fatores ESG na MIF 2. Portanto, isto são só alguns dos dossiês que estão a mexer atualmente. Estamos a falar de um autêntico, digamos assim, tsunami regulatório ESG, que terá um impacto enorme sobre o setor financeiro, mas eu gostava de salientar também que, independentemente do enquadramento regulatório, este tema da sustentabilidade e a agenda da sustentabilidade também se irá traduzir numa enorme oportunidade para os bancos. Para o setor bancário, não é uma questão de salvar o planeta somente, mas também de preservar o próprio negócio bancário. E aqui eu referia, por exemplo, o Pacto Ecológico Europeu prevê que a União Europeia seja o primeiro continente a atingir a neutralidade carbónica até 2050. E uma das propostas é mobilizar 1 bilhão de investimentos sustentáveis na próxima década. É um investimento, portanto, são montantes de investimento muito significativos, mas, por exemplo, se pensarmos, a Bruegel estima que isto seja só 1/3 do montante que realmente é necessário. Também sabemos que em Portugal já estamos a ver isso, portanto, no dia-a-dia, os investimentos sustentáveis serão cada vez mais significativos. E aqui importa também não esquecermos que fomos o primeiro país a nível mundial a assumir o compromisso com a neutralidade carbónica até 2050. E a nível europeu também poderemos pensar que o Grupo BEI irá compatibilizar todas as suas atividades com os princípios do Acordo de Paris já até ao final deste ano e vai aumentar gradualmente o financiamento destinado a projetos de dominação climática e de sustentabilidade ambiental. Portanto, eu concluiria a dizer que para os bancos poderia-se dizer que existe um sentimento de pressão, de urgência regulatória, uma vez que vamos ter muitas regras novas que serão aplicáveis em breve, e estamos a falar de 2021, 2022, mas também da oportunidade, porque o financiamento, portanto, sustentável será cada vez mais mainstream. Muito bem. Muito obrigada, Dr. João Tomás. Eu tentaria voltar ao contacto com o Dr. Miguel Martins. Não sei se ele já nos consegue ouvir e ver desta vez, um bocadinho melhor do que há alguns minutos. Consegue ouvir-nos, Dr. Miguel Martins? Penso que o contacto ainda não está muito facilitado. Não sei se o Dr. Miguel Martins conseguirá fazer algumas mudanças técnicas, mas parece-nos que ele ainda não nos consegue ouvir. Estava aqui a fazer um compasso de espera de mais alguns segundos. Não sei se conseguiremos estabelecer contacto. Ele voltou a sair, portanto vamos prosseguir com este debate e eu voltaria ao Dr. Nuno Mota Pinto, pegando neste repto dado pelo Dr. João Tomás, deste tsunami regulatório que aí vem. Eu gostava de saber, a banca precisa mesmo de regras para se adaptar a estas novas necessidades. O Banco Montepio segue algum manual de boas práticas. Ouvimos falar há pouco de uma carta de compromisso. Eu gostava que nos desse alguns exemplos de iniciativas, de ofertas específicas, por exemplo. Para organizar aqui os dados. Então, há pouco falou aqui da carta de compromisso social. Isso é um documento do Banco Montepio que nos obriga a nós, que é uma manifestação, digamos, de práticas e de postura perante a sociedade. Diferente e estas ligações que o Dr. João Tomás disse, a Carta de Compromisso para o Financiamento Sustentável em Portugal, que foi assinada em 2019 pelos principais atores do setor financeiro, os bancos, os reguladores,
e penso que também é da área dos seguros, ou pelo menos de associações setoriais, e que justamente elenca uma série de iniciativas que são necessárias para desenvolver a questão do financiamento sustentável. O João Tomás falou de muitas coisas, uma parte é regulação, outra são questões prévias. Toda esta questão da taxonomia é muito importante, saber precisamente o que é que nós designamos e porquê, se dizemos a mesma coisa, estamos a falar da mesma coisa quando usamos palavras. Toda a questão também daquilo que é standard para os produtos, para o Green Finance, para as obrigações verdes e para outros. Isto é bastante importante. Isto não é necessariamente puramente regulatório, isto é quase criar uma espécie de grau de competição fair e igual para todos os intervenientes no mercado. De facto, há bastante trabalho nisso e, portanto, a banca, os bancos necessitam um pouco que essa arquitetura seja terminada. Sabemos também que os reguladores estão atentos a isso. E há aqui seguramente uma dinâmica entre aquilo que é a regulação e o mercado. Hoje em dia, as agências de rating, elas próprias, avaliam também um pouco daquilo que é o compromisso das instituições com o ESG. Há ratings específicos para o ESG. Essas componentes entram também, digamos assim, na avaliação que as agências de rating fazem das instituições e, portanto, eu penso nessa dinâmica que é, em parte mercado, em parte regulação, nós evoluiremos com alguma velocidade. Sobretudo porque os objetivos, quer do Acordo de Paris, quer os objetivos do desenvolvimento sustentável, o impõem essa rapidez. Mas acredita que será possível salvar o planeta e o negócio bancário ao mesmo tempo com esta nova realidade? Acredito, não acho que eu estive no Banco Mundial há muito tempo, quer dizer, os bancos de desenvolvimento, por exemplo, aquilo que o Mário Franco, que o Dr. Mário Franco nos mencionou há pouco, os bancos de desenvolvimento há muitos anos têm fugido daquilo que eram as indústrias mais pesadas, mais poluentes. Eu acho que hoje em dia há um consenso social para tentar desenvolver energias renováveis, energias verdes. Portanto, quer dizer, eu acho que a banca vai atrás de onde houver projetos rentáveis e projetos inovadores e, portanto, nesse sentido, os bancos não são propriamente líderes disso. Essas escolhas sociais são feitas quer pela sociedade, quer pelas empresas, pela iniciativa privada, e os bancos, a obrigação que os bancos têm é de criar condições para financiar projetos que sejam, obviamente, rentáveis, porque ninguém está no negócio, sobretudo quando está no setor privado, para perder dinheiro, mas rentáveis, mas que tenham simultaneamente um impacto positivo na sustentabilidade. E eu acho que é isso que a comunidade exige, e, portanto, isso imporá ao setor privado e às empresas essas iniciativas e também ao setor público, como o Dr. Miguel Almeida acabou de nos explicar. Pois, precisamente no setor público, pergunto-lhe novamente a si, Dr. Miguel Almeida, há aqui um fator grande de responsabilidade, diria-se até de dar o exemplo, mas no que toca a boas possíveis oportunidades de negócio por explorar, de que é que podemos falar? Lembro-me, por exemplo, temas relacionados com as cidades sustentáveis, até para tentar perceber também onde é que podemos ir no que toca a aspectos práticos da vida das pessoas, também ligadas intimamente às finanças sustentáveis. Dr. Miguel Almeida. Não sei se me conseguiu ouvir. Eu consegui ouvir, Ana. Obrigado pela questão. Estava o som desligado. De facto, a nível da sustentabilidade, o papel dos municípios a nível mundial, não é só no nosso é bastante relevante. Como o Mário Franco apresentou ali na sua apresentação, cerca de 2/3 do investimento que é realizado a nível mundial relativo à prevenção das alterações climáticas é feito pelos municípios e pelas regiões. Portanto, de facto, o setor da administração local ou subnacional tem um papel preponderante nesta vertente. Atualmente, a nível europeu, tem começado a haver alguns projetos bastante interessantes
sobretudo depois da paragem do grande lockdown, não é, que nós tivemos no mês de março e abril. Com esta paragem, alguns municípios têm vindo a reformular a sua estratégia e, portanto, neste momento surgem projetos como as cidades de 15 minutos, lançada pela presidente do município de Paris, Anne Hidalgo, e que visa, sobretudo, uma relocalização da vida em comunidade, não é? Passámos a trabalhar localmente, não é? Com o teletrabalho, estamos a comprar localmente, estamos a comer localmente, e, portanto, é também necessário que passamos a investir localmente e contribuir para que os municípios, de facto, consigam fazer esse investimento. É importante termos presente que os municípios, devido a esta questão da pandemia, realmente tiveram um aumento substancial dos custos, dadas as intervenções que fizeram ao nível da crise sanitária, portanto, a compra de máscaras, de equipamentos, de uma série de apoios que deram às populações, e tiveram, por outro lado, também uma quebra significativa de receitas. Concederam isenções de impostos, houve taxas e impostos que deixaram de ser pagos. É estimado que a nível europeu a quebra ao nível da administração local anda à volta dos 15% relativamente ao ano anterior. E, portanto, temos aqui uma dicotomia que é importante resolver, que é a necessidade dos municípios fazerem investimento em sustentabilidade e as dificuldades financeiras que se adivinham e que já estão a existir. Alguns países estão a desenvolver, portanto, por exemplo, em França e no Reino Unido, desde 2014 que isto está implementado. Nos países nórdicos ainda foram implementadas no final do século passado as agências de financiamento local. Estas agências de financiamento local são agências que são detidas ou a 100% ou em partes iguais repartidas entre os municípios e o Estado, mas são agências que são financiadas pelos próprios municípios exatamente para ajudar a desenvolver projetos de investimento e haver aqui alguma equalização e diminuição dos riscos que algumas câmaras com menos capacidade possam ter relativamente às outras. Portanto, haver aqui alguma equalização para também que o investimento possa ser feito a nível em termos de coesão territorial também, que é importante. Estas agências de financiamento local têm vindo a emitir green bonds e social bonds, sobretudo as agências suecas e dinamarquesa já fizeram emissões ainda durante o ano passado. E, portanto, será eventualmente uma forma dos municípios se poderem vir a financiar. No entanto, é importante termos presente o seguinte, e esta mensagem é simples. Neste momento temos um problema social gravíssimo, devido à pandemia. Temos questões para resolver ao nível da educação, questões para resolver ao nível do emprego, ao nível da economia em geral, e, portanto, até termos isto resolvido, não sei se haverá uma disponibilidade tão grande para podermos resolver os nossos problemas ambientais. Ou seja, é importante olhar para a sustentabilidade pelo seu todo, as questões sociais e de governação que também se colocam de forma muito premente neste momento e que complementam naturalmente as questões ambientais que, por via da pandemia, podem ser um pouco atrasadas, nomeadamente enquanto não chegar o tal plano da Next Generation da Europa, que nos vai, de facto, ajudar a financiar estes investimentos na sustentabilidade. Obrigado. Essa era, como devem esperar, uma das minhas perguntas. Considera, então, Dr. Miguel Almeida, que a pandemia, porque eu já li opiniões contrárias, de que até poderia acelerar algumas destas questões ligadas à sustentabilidade. Considera que não, que poderá atrasar?
É assim, vai de facto contribuir, e eu acho que sim, portanto, aquilo que eu disse também dos projetos que alguns municípios estão a desenvolver a nível europeu, portanto, em Paris, em Milão, Londres, Copenhaga, portanto, são cidades que de facto aproveitaram esta quebra no nosso ritmo de vida, no nosso funcionamento normal, para começar a desenvolver políticas de sustentabilidade mais assertivas. O que eu digo, e de facto não tenho dúvida que a sustentabilidade é uma questão estrutural e que veio para ficar. Não tenho a menor dúvida que será esse o futuro. O que eu digo é que, se calhar, no imediato, os problemas conjunturais ao nível do investimento, mas que também têm a ver com as outras perspectivas da sustentabilidade, que não apenas a ambiental, se podem sobrepor numa primeira fase, no curto prazo, digamos assim, devido a essas dificuldades que estamos a assistir e que têm que ser resolvidas para, de facto, podermos investir com mais confiança nas questões ambientais e ecológicas. Ora, posso acrescentar um ponto? Claro que sim, por favor. Não compreendo perfeitamente o Dr. Miguel Almeida disse, de facto, a emergência da pandemia implica aqui uma mobilização de recursos para um curto prazo. Mas eu sou dos que acho que a pandemia acelerou, de facto, a questão da adoção acelerou a agenda da sustentabilidade. Como disse o Mário Franco ao início, por exemplo, a questão da digitalização foi, obviamente, basta ver onde é que estamos a falar agora e onde é que muitas pessoas estão a trabalhar. Como o Dr. Miguel Almeida disse, isto implicou nas cidades também uma alteração substantiva, quer no tráfego, na frequência. Nós ainda nem sabemos bem o que é que vai acontecer ao comércio, não é? Portanto, de facto, isso vai impor aí alterações substanciais que nós não conseguimos antecipar totalmente, mas que acho que, de facto, os modos de vida mais sustentáveis vão ter aqui um certo empurrão. Independentemente de eu concordar com ele, que obviamente a emergência implica agora, naturalmente, enfim, mobilizarmos os fundos para salvar os feridos, para os mortos, salvar os feridos e tentar basicamente adiar. Mas eu acho que vai haver uma alteração substancial no modus operandi, quer das empresas, quer das pessoas, e com um grande impacto, penso eu, até na vida das cidades. Mas está enganado, de repente vem a vacina e volta tudo ao mesmo, mas eu não acredito nisso. Sim, falou na digitalização e foi também um dos reps lançados ao início sobre a digitalização da banca, e eu gostava também de lhe lançar uma pergunta em relação a isto, sobre a banca tem sido ameaçada, entre aspas, bastante, tem sido feita uma boa concorrência, digamos assim, pelas fintechs à digitalização da banca, e sendo a digitalização tão presente e tão necessária nesta questão da sustentabilidade, como é que um banco como o Banco Montepio se está a adaptar a ela? Acha que estão a ganhar a corrida? Não, vamos lá ver, eu acho que o setor tem todo um desafio da digitalização e, portanto, estarmos aqui agora para efeitos de propaganda a dizer uma coisa diferente, isso não era honesto. Isso é para nós, para todos os bancos. Nós embarcámos muito recentemente agora num projeto de transformação digital grande. Dito isto, é óbvio que o modelo de negócio bancário está sobre várias ameaças, seja na área dos meios de pagamento, seja noutras áreas de prestação de crédito e de serviços bancários. Acho que, apesar de tudo, os bancos têm uma vantagem relativamente, os incumbentes, digamos assim, têm uma vantagem relativamente aos novos players, porque, apesar de tudo, têm relações estabelecidas com muitos anos, com muitas pessoas, conhecem os clientes, onde eles estão, o que querem, e essa informação demora muito tempo a adquirir e é uma informação válida. Se nós conseguimos alterar as nossas operações, podemos ser tão ágeis quanto essas fintechs e esses nossos challengers, mas eu acho que o segredo para os bancos é aprender com esses novos modelos, em alguns casos até fazer parceria com eles, em alguns casos há bancos que adquirem até fintechs para esse fim, e acho que esse é um movimento que não vai parar, mas considero que os bancos, apesar de tudo, têm um bom ponto de partida, têm o que os novos players não têm, e eles naturalmente contribuem com uma agilidade que instituições mais pesadas e mais antigas não têm, que têm que inevitavelmente se reformar. Muito bem.
Eu tentaria agora fazer uma nova, passa a redundância, tentativa de ligar ao Dr. Miguel Martins. Não sei se ele já nos consegue ouvir. Nós não temos ligação com a imagem, com a câmara, mas gostava de saber se pelo menos está a conseguir acompanhar esta sessão e se poderá participar nela. Não sei se será possível. Eu não desistirei até ao final, continuarei a tentar estabelecer uma ligação com o Dr. Miguel Martins, porque acredito que a sua participação neste debate era importante e que gostaríamos todos de o ouvir, não só o painel, mas também quem nos está a ver. Portanto, Dr. João Tomás, passo mais uma vez a si e faço-lhe e recupero a questão que fiz há pouco e no qual percebemos que há posições distintas em relação aos impactos da pandemia. Vai acelerar a adoção de práticas sustentáveis, vai atrasar, porque vão impor-se, vão colocar-se questões mais prementes e mais preocupantes à frente. Qual é que acha que vai ser a velocidade que a pandemia vai incutir aqui e as diferenças a este tema? A questão portanto, do conceito de sustentável, portanto, ESG, na fase inicial, portanto, em 2018, quando a Comissão Europeia apresentou o plano de ação, era praticamente todo focado no fator E. Portanto, era só o ambiental, depois com considerações sociais e de governação mínimas. No atual contexto, portanto, da pandemia, obviamente que o social ganha uma importância crescente nesta dimensão. Em termos da agenda da sustentabilidade, o que temos visto a nível europeu, tivemos o compromisso do Pacto Ecológico Europeu e mesmo depois, portanto, a estratégia renovada para o financiamento sustentável, em que claramente não há nenhum desacelerar, portanto, conforme referiu portanto, o Dr. Nuno Moda Pinto. Agora também é verdade, conforme referiu o Dr. Miguel Almeida, que o atual contexto traz desafios acrescidos. E traz desafios acrescidos quer para o setor público, quer para as empresas, que muitas delas, depois de um período de necessidades de liquidez, acabam por ter problemas mais estruturais com perdas de receita, que pode provocar problemas de solvabilidade. Temos a questão depois, nesse contexto em que as empresas estão a lutar para sobreviver, haver uma carga regulatória adicional com uma dimensão que todos consideramos que é fundamental, mas a necessidade depois de haver uma correta, portanto, calibração dos requisitos. E um dos principais problemas tem exatamente a ver com a falta de dados, ESG, porque nós sabemos atualmente o principal problema é a falta de dados, portanto, em quantidade, que sejam fiáveis, disponíveis a baixo custo e de forma alargada. Existe alguma informação que é reportada pelas empresas sujeitas à Diretiva de Informação Não Financeira, mas essa é uma diretiva que só abrange cerca de 6 mil empresas em toda a União Europeia, portanto, grandes empresas com mais de 500 trabalhadores. Para o restante tecido empresarial, e estamos a falar de 99,9% aproximadamente do tecido, portanto, empresarial, não existe, de facto, essa informação que possa ser, portanto, utilizada em larga escala. Existe, portanto, o desafio por parte de todos, quer por parte da administração pública, quer por parte dos agentes económicos, como os bancos e as empresas de investimento, quer por parte dos clientes, em ver como é que se pode colmatar esse gap, portanto, em termos de informação. Muito bem. Estamos mais ou menos a aproximar-nos do final desta sessão, mas eu não gostaria de terminar, em primeiro lugar, por lamentar que acho que perdemos definitivamente o contacto com o Dr. Miguel Martins. Eu gostaria por terminar por... Não, voltou. E vamos tentar estabelecer mais uma vez a ligação. Dr. Miguel Martins, consegue ouvir-nos? Eu acho que ele não nos ouve. O problema não é nós ouvimos-lo, ele não nos ouve. Eu não sei se me ouvem, eu raramente vos ouvo. A ligação está constantemente a cortar, mas não tinhas-me dito que me conseguem ouvir. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Estamos a ouvir, perfeito. Estamos a ouvir, podes ouvi-lo e eu gostava de convidá-lo a participar, mas tenho aqui alguma dificuldade em perceber, visto que não nos ouve,
como é que lhe faço chegar as perguntas. Mas gostava muito de convidá-la a participar, tendo em conta toda a expertise que tem neste tema. Pronto, mas eu acho que voltámos a perder novamente a ligação. Não está muito fácil. E a terminar com um repto semelhante aos 3 participantes. Já volto ao Dr. Miguel Martins. Consegue ouvir-nos agora? Ainda não. Pois. Eu penso que não consegue ouvir, mas eu vejo aqui o Dr. Miguel Martins consegue ver aqui o chat. Eventualmente podemos colocar a pergunta ao Dr. Miguel Martins através do chat e ele responder. É algo que eu não consigo fazer porque estou no telefone, mas se alguém me conseguisse fazer por mim, eu sei que não é uma prática muito comum. Eu gostava que convidasse o Dr. Miguel Martins a participar e a falar e a dar as suas opiniões sobre este assunto. E a questão que eu tinha colocado era relativa ao facto de que o que é que leva um investidor privado a optar por ativos sustentáveis. E eu sei que isto não é uma prática muito... Mas pronto, também estas conferências virtuais ainda terão que ser muito afinadas para o futuro. E não sei se... Ok. Pronto, muito obrigada. Estou a ver aqui que estão a conseguir fazer a pergunta através do chat e vamos ver se será possível ouvir o Dr. Miguel Martins. Então, Ana, eu vou tentar responder à pergunta que está aqui no chat. Não sei se me estão a ouvir. Sim. Ok, perfeito. Obrigado, Nuno. Então, do pouco que eu consegui ouvir desta sessão, mas também anteriormente do Dr. Mário Franco, Dr. Mário Parra e Silva, eu acho que é um aspecto que não foi coberto ainda e posso estar enganado porque eu não ouvi a sessão inteira. Mas quando nós olhamos para a sustentabilidade, nós olhamos para a criação de valor. Criação de valor para nós, portanto, tem aquele binómio entre os riscos e as oportunidades. A componente de riscos é obviamente muito importante, mas quando nós falamos nos ODS e ligamos ODS com oportunidades, nós temos também que nos lembrar que os ODS dão-nos uma grande oportunidade de negócio, uma grande oportunidade económica, porque a última quantificação que eu vi para o funding gap que existe para atingir os ODS em 2030 é aproximadamente 2,5 a 3 trilhões de dólares por ano, não é? E multiplicamos isto por 10. Agora, há um outro aspecto que eu acho que nós enquanto operadores financeiros, temos que melhorar, que tem a ver com as novas métricas e tem a ver com os novos modelos de negócio. O Nuno, na altura, estava em Washington e é capaz de se lembrar deste estudo que foi feito pelo International Finance Corporation. Foi um estudo que foi feito na Tailândia, em que nós tentámos medir o valor económico dos acho que em português se diz manguezais, os mangroves. E se nós medirmos exclusivamente modelo económico, valor económico ou valor financeiro, nós estamos a falar de aproximadamente $1.000 por hectare. No entanto, se nós trouxermos para esta equação o que se chama o capital natural e o capital humano, nós apercebemos que o mesmo hectare cortado teria um custo de menos $28.000. Ou seja, então, aquilo que me parece e talvez seja por isto que a sustentabilidade tenha sido tão difícil de incorporar não só no setor produtivo, mas também no setor financeiro, eu acho que tem a ver com o facto de nós estamos na 4ª Revolução Industrial e nós continuamos a utilizar métricas que foram inventadas para a 1ª Revolução Industrial. Okay? Então, é muito importante nós termos um enquadramento regulatório que defina e que mostre como a sustentabilidade pode ser implementada, é muito importante, mas quando nós olhamos para a área de oportunidades, eu acho que nós temos que ir um passo à frente e temos que claramente começar a incorporar estes tipos de capitais nos produtos e nos serviços que nós estamos a oferecer aos clientes. Então, para a pergunta em
concreto que eu vejo aqui, que veio pelo Nuno, mas também, Ana, acho que é a sua. O que nós estamos a tentar fazer na Grosvenor, enquanto que capital de risco e olhando para investimentos sustentáveis, é tentar incorporar aquilo que ainda hoje se chama de externalidades, portanto, incorporar essas externalidades que para nós e para todos os efeitos, elas já não deviam ser externalidades, porque se nós olharmos para a tecnologia que temos e se nós tivermos uma postura mais aberta em termos ao que são as variáveis de negócios, muitas destas externalidades nós já as conseguimos medir. Ok, muito bem. Muito obrigada pela sua participação atípica. Tenho pena de não ter conseguido colocar mais perguntas, mas vou colocar mais uma que vou colocar a todos, que é, gostava que antes de terminarmos nos deixassem algumas considerações finais, seja em jeito de desabafo, de desafio, de falar um pouco do que é que acham que faltou tratar nesta sessão. Foram lançados vários retos no início, por exemplo, sobre o facto de Portugal poder ser líder das finanças sustentáveis. Considerações finais, desabafos, dúvidas existenciais. Doutora Nuno Mota Pinto, eu começo por si. E não estamos a ouvi-lo. Não estamos a ouvi-lo. Tenho que ligar o som. Não estou, porque eu tinha desligado o microfone. Obrigada. Não, como nota final, queria só, enfim, fazer notar que iniciativas como esta, na questão portuguesa empresarial, são obviamente, e o trabalho tem sido desenvolvido pela APE como a promover os standards e a tentar fazer trabalho na normalização, são fundamentais e são um sinal que, pelo menos em Portugal, seja as instituições financeiras individualmente, seja a associação do setor como a APB, seja outras associações ligadas ao setor, estão bastante despertas para este problema e têm trabalhado em conjunto. E isso é um bom sinal para que nós possamos acelerar e contribuir para este debate que, em bom rigor, é um debate europeu, é um debate global e, no nosso caso, da União Europeia, dentro da União Europeia. E, portanto, nós, para terminar, enquanto banco, como disse, como foi dito desde o início, que tem tido uma presença muito grande em áreas fundamentais deste framework ESG, vamos continuar empenhados e na linha da frente desta discussão, deste debate, esperando que Portugal possa vir a assumir-se, não estou a dizer que seja o campeão, mas esteja seguramente na vanguarda dos países que adotam estes quadros regulatórios e estas práticas. Muito bem, muito obrigada, doutor Mota Pinto. Doutor Miguel Almeida, lanço-lhe o mesmo desafio. Quais são as considerações finais? O que é que acha que saiu daqui deste debate? O que é que ainda ficou por falar? Gostava de referir tudo aquilo que foi dito pelo Dr. João Tomás, de toda a regulamentação que neste momento está a ser trabalhada e que tem vindo a sair, portanto, a necessidade dessa regulamentação, do framework, da taxonomia, surgirem e serem publicados em definitivo da forma mais célere possível, porque de facto estamos a falar de uma atividade que está a surgir, que tem boas perspectivas, muito boas até, e é necessário sedimentar-se e consolidar-se. Mas pegava também num comentário que o Mário Franco fez durante a sua apresentação e que tem de facto interessante, porque estamos agora nos primórdios ou nos primeiros tempos, não é, das finanças sustentáveis, mas se calhar daqui a 5, 6, 10 anos isto já não é assunto, não é? Porque todo o setor financeiro vai incorporar estes conceitos e, portanto, será de facto uma nova perspectiva para a área financeira que eu acho que é importante, veio para ficar
e que devemos, na medida do possível, todos dar a nossa contribuição naquilo que for conseguirmos fazer. Portanto, era isto. Obrigado. Muito obrigada, Dr. João Tomás. Pegando um pouco neste tema, pedir-lhe que as suas considerações finais, e já que falámos tanto de regras e das necessidades delas, fossem em torno de... Estas regras vão, de facto, conseguir contribuir para que daqui a 5, 10 anos, estamos a ser otimistas, toda a finança seja sustentável, a sustentabilidade seja uma coisa inerente, já não estejamos a falar dela? É assim, vai ser um trabalho progressivo, portanto, que vai ser uma evolução natural. Não consigo estar a dizer se vai ser daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. Mesmo a própria Comissão Europeia recentemente fez uma divulgação da percentagem de atividades das grandes empresas que estão alinhadas com a taxonomia do que é considerado sustentável. A taxonomia é essa que ainda está a ser definida e a percentagem era muito baixa, estamos a falar à volta de 2%, 3%. Portanto, isto para dizer que ainda há um longo caminho a fazer por todos, o setor bancário está fortemente empenhado. Gostava só de deixar 2 notas. A primeira é que, perante estas iniciativas regulatórias que estão em curso, existe o risco de existirem no futuro requisitos acrescidos que se traduzam em custos muito significativos para os bancos, as empresas de investimento e as companhias de seguros a operar em Portugal. E aqui estamos a falar de custos, por exemplo, com ratings, com labels, com reporte de informação. E estes custos temos de ter noção que à escala europeia e à escala mundial nós somos pequenos. Portanto, estes custos são mais difíceis de suportar do que daquilo que sucede com outros grandes players à escala europeia. Mas também vão existir enormes oportunidades em termos de financiamento sustentável. Muito disto dependerá então da razoabilidade dos requisitos, também dos prazos de implementação que forem definidos, mas sobretudo, e era aquilo que eu tinha referido há pouco, da existência de dados ESG, que sejam fiáveis, disponíveis a larga escala e a baixo custo. Outra nota que eu ia deixar, muito rapidamente, era também referir o papel fundamental que o setor bancário tem desempenhado agora no frequentemente esquecido do ESG, que é extremamente importante, conforme referiu o Dr. Mário Franco há pouco. O setor bancário português tem dado um contributo único ao combate à crise económica e social, associada agora ao surto da Covid-19. Basta pensarmos que somos o país europeu com a maior percentagem de créditos que são abrangidos pelas moratórias. Muitas vezes não é muito falado, mas era importante salientar o papel do setor bancário. Só a título de exemplo, por exemplo, o Banco Montepio divulgou muito recentemente, faz uns dias, ter concedido às famílias e empresas cerca de 3,2 mil milhões de euros em moratórias de crédito. Portanto, é algo que é assinalável. E seria isto. Ok, muito bem. Gostava de lançar o mesmo desafio ao Dr. Miguel Martins, não sei se ele nos consegue ouvir ou se da mesma forma alguém consegue através do chat. Então, Ana, eu ouvi o meu nome, então acho que é para... e vejo o João a rir, então acho que é para que me está a pedir as considerações finais. Sem ter o contexto global da sessão, não é? Em termos de palavras finais, eu referi ao seguinte, 2 coisas. Eu acho que Portugal está extremamente bem colocado para fazer uma diferença. Se nós olharmos a nível mundial o que está a acontecer, pelo menos a nível económico e a nível de país, nós vemos países como a Nova Zelândia, como a Islândia, como a Finlândia e até mesmo a Escócia começar a adotar novos modelos económicos. Portugal, devido à sua dimensão, seria um excelente país para promover esta agenda, eu penso, por um lado. Se nós olharmos exclusivamente para o setor financeiro, e eu não sei se isto foi tocado, é sempre um tema sensível, existe uma falta de confiança no setor financeiro. Foi uma falta de confiança que se tornou ainda maior depois da crise financeira de 2008. Então, o sistema financeiro neste momento pode tornar-se um setor em vias de extinção, se não se reinventar. Tem todos os problemas que lhe são colocados pela parte tecnológica,
nós vemos os tão chamados Challenger Banks, que na realidade não são bancos, mas são empresas de tecnologia, a tornarem-se os bancos comerciais de preferência das gerações mais novas. Então temos toda esta influência das tecnologias e a forma como eu olho para o setor financeiro e para a sustentabilidade e como os dois se podem interligar, eu acho que a sustentabilidade é exatamente isso. Além de ser muito mais importante a nível transversal, portanto, a nível transversal em termos de economia e de modelos de negócio, eu acho que também poderá ser a boia de salvação, se eu puder dizer assim, para que os bancos podem utilizar para se reinventarem e para reconstruírem essa confiança. Porque se nós olharmos também para o que foi dito em fevereiro de 2020, deste ano, em Davos, nós temos que reinventar o capitalismo para um capitalismo de stakeholders. E os bancos têm o poder para fazer isto. Têm a influência para o fazer num período pós-Covid. Então, a minha mensagem final seria, nós deveríamos olhar, eu acho que é tarde demais para sermos pessimistas, nós enquanto setor financeiro, devíamos olhar para a sustentabilidade como uma ferramenta que nós temos para nos reinventarmos, para criar valor não só para os nossos acionistas, mas para todos os stakeholders e, no final, para criar valor para a sociedade. É tarde para sermos pessimistas, eu retenho esta mensagem final. Infelizmente o tempo é escasso. Teríamos certamente assunto para prolongar este debate durante algumas horas, não nos será possível fazê-lo, mas eu creio que ficámos com uma ideia bastante mais clara sobre estes meandros da sustentabilidade no universo financeiro e sobre os enormes desafios que nos esperam a todos, jornalistas incluídos. Mais uma vez, muito obrigada aos nossos oradores por terem contribuído para um debate tão vivo, tão plural. Obrigada a quem esteve a assistir também. Uma palavra de agradecimento aos organizadores desta sessão, Banco Montepio, APE. Da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos um excelente dia e já agora que no próximo ano possamos encontrar-nos frente a frente para fazermos um ponto de situação aos desafios desta década da sustentabilidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos.